Olá, querido povo de Deus, estamos aqui para a honra e glória de nosso Senhor e nós vamos agora para mais uma formação. Você que gosta de se aprofundar cada vez mais na fé, você que gosta de estudar mais, de crescer mais na sua caminhada, então assista essa formação até o final dela. Muito importante que você, meu irmão, minha irmã, preste bem atenção no conteúdo que eu vou estar passando aqui para vocês, pela graça de Deus, tá certo? Nós vamos ter uma formação aqui que tem por tema o poder de uma partilha, né? O poder de uma partilha. O poder que existe em uma partilha, né? Num aconselhamento, onde duas pessoas estão ali, né, para conversar referente a problemas, referente a diversas situações. Então, desde já, eu quero pedir a você que fique até o final dessa formação, pegue seu papel, caneta, mas eu tenho aqui algo a te dizer muito importante. Aqui embaixo, certo? Nos comentários desse vídeo, também na descrição, vai ter fixo lá os links dos grupos de WhatsApp, onde eu envio todas as atualizações do nosso canal e também envio um material muito bom, gratuito, né? Por exemplo, a formação de hoje que está aqui toda que eu digitei, ó, eu vou enviar nesses grupos e você recebe esse material gratuitamente. Então entra aqui nos grupos, tá bom? Clica em um dos links e entra nos grupos para receber esse conteúdo e também nos comentários fixos e na descrição vai ter o nosso Pix para você que pode ajudar a nossa missão, contribuindo com R$1, R$2, quanto você puder, vai ser muito bem-vindo para continuarmos aqui pagando as contas da nossa missão, né? Para quem não sabe, a gente está numa missão que vive totalmente da providência, então ajude o nosso apostolado, tá bom? Então vamos iniciar nossa formação com uma oração. Logo em seguida vamos ter aqui um conteúdo maravilhoso, tá certo? Se saiu o Daniel aí fazendo o sinal da cruz com a mão esquerda, porque tá na câmera frontal do celular, tá bom? Mas eu tô usando a mão direita, tá certo? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, nós te pedimos, envia o Espírito Santo para nos conceder a graça da sabedoria. Queremos nos aprofundar, Senhor, nesse tema tão importante. Meu Senhor e meu Deus, nós queremos entregar toda a nossa atenção a esta formação, para que possamos nos aprofundar mais. Acalma os nossos corações e já repreendemos nesse momento todo e qualquer espírito de ansiedade, espírito satânico que tente nos atrapalhar, que caia por terra pelo poder do teu nome e a intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. Sabendo da grande necessidade que existe, né, de tantas pessoas que procuram socorro, que buscam auxílio, que buscam alguém para ajudar em um aconselhamento. Depois de eu ter viajado tantos lugares e presenciando aí pessoas necessitadas, né, de conversar, de receber ali uma palavra, um aconselhamento, que eu vim dar esta formação. Que aqui eu vou falar tanto de quem aconselha, de como também de quem busca o aconselhamento. Eu quero pedir a vocês perdão por um barulhinho, cara, porque aqui ao lado tem uma pessoa se balançando na rede e deve estar saindo barulho aí no fundo, tá? Não é culpa minha, é vizinho aqui, tá? Aqui é uma batalha espiritual para me gravar vídeo, tanto o barulho que existe fora como também dos vizinhos, é uma luta. E eu tô gravando isso aqui de madrugada, né? E ainda tem essa batalha, tá bom? Então vamos lá, o que importa é o conteúdo, presta atenção. Primeiro eu quero falar aqui sobre o que significa uma partilha, né? Meus irmãos, e como é importante pararmos para poder receber um aconselhamento ou uma oração de um irmão, né? Procurar socorro quando precisamos. Nós temos uma luta muito grande diariamente
né? O inimigo vai tentar ao máximo atrapalhar a nossa vida, nos destruir, e é muito importante pedirmos ajuda quando for necessário. Nunca tenha vergonha de pedir ajuda, guarde isso no seu coração, né? E você, meu irmão, que está me assistindo também, que já está aí no caminho de Deus, tem vida de oração, está em comunhão, não tenha vergonha de crescer mais na sua espiritualidade e de passar o seu conhecimento, a sua experiência com Deus para as outras pessoas. Não tenha vergonha. É preciso servir, é preciso estar à disposição do reino de Deus. Então, gente, o significado da palavra partilhar no dicionário vai estar assim. Tem 5 significados que ele elencou aqui. Primeiro, ato ou efeito de partilhar. Segundo, divisão em partes e distribuição de qualquer coisa. Veja, distribuição de alguma coisa, né? Estou distribuindo para alguém, né, alguma coisa. Terceiro significado, ato destinado a fazer cessar, ato destinado a fazer cessar a indivisão de um patrimônio. Ou seja, eu vou cessar a indivisão. Ou seja, eu vou dividir, né? Quarto, divisão dos bens de uma herança. 5, sentimento de identificação com a maneira de pensar e ou sentir existente entre 2 ou mais pessoas. Veja como isso aqui, já o significado da palavra partilhar, é profundo, né? É o ato de eu dividir com alguém alguma coisa. Eu vou chegar até alguém e vou dividir as minhas dores e receber aí conhecimentos, orientações, orações, não é? Ou seja, uma pessoa vai para dividir a sua dor e a outra vai para acolher aquela pessoa e dividir o conhecimento, dividir a fé com o outro. Eu preciso já ter esse entendimento sobre a questão da partilha e a riqueza do que é partilhar. Muitas das vezes, será eu que vou estar sendo o servo ali para acolher alguém e cuidar desse alguém, e muitas vezes vai ser eu que irei buscar alguém para me socorrer. É muito lindo isso. A necessidade que nós temos de entender melhor o valor da partilha. Partilhar com alguém é muito importante. Nós não podemos viver uma vida sem partilha. Nós não podemos viver uma vida fechado no meu mundinho, porque isso irá me prejudicar. Então, o valor de partilhar está aqui já no significado. Veja, é o dividir com o irmão, é o me unir ao outro. Um vai se unir para ajudar e o outro para ser socorrido. Veja como isso é lindo. Aquele que está servindo vai acolher. Opa, meu irmão, o que é que você precisa? O que é que você deseja? O que é que está acontecendo? Como é que está a sua vida? E etc. Daí vai acontecer aqui algo belo. Um acolhe para ajudar e o outro busca ser ajudado. Então, isso é muito lindo. E não pense jamais que você não precisa disso. Tem gente que pensa, eu não preciso conversar com ninguém porque eu já tenho as respostas. E daí pessoas assim, elas vão se fechando no mundo isolado, no mundo orgulhoso, no mundo vergonhoso. E nesse fechamento, nesse bloqueio, nessa prisão, a pessoa vai aí se atolando muito nas armadilhas de Satanás. Então eu preciso entender que partilhar é necessário, né? Eu contar os meus problemas e também ouvir os problemas de outras pessoas, né? Aqui a gente vê a profundidade também da confissão, né? Como é importante a confissão, né? A pessoa vai lá para partilhar.
E ali o padre está ali para acolher, para dar orientação, para rezar, para colocar a pessoa de volta ao caminho de Deus. Veja. Mas aqui, a partilha que eu quero aqui formar vocês é a partilha entre irmãos ali do grupo. Aquela pessoa, o pregador, aquele irmão da intercessão e tal. Você ter essa coragem de chegar e dizer, eu queria conversar com você, vamos juntos partilhar, vamos juntos rezar, vamos juntos ler a Sagrada Escritura. Vamos lá para minha casa para a gente ler a palavra, para a gente rezar, deixa eu ir para a sua e tal. Então, essa necessidade que nós temos de viver em comunidade. Um acolhe e o outro busca ser acolhido. Como é belo isso, como é rico isso. Eu vou falar aqui para vocês, né, algumas características, tanto de quem está servindo, como de quem está buscando, né, um socorro. Mas antes eu quero mencionar 3 textos da Sagrada Escritura para você. 3 textos bíblicos. Veja só. Anote isso e acompanhe na sua Bíblia, tá? 1 João capítulo 4, versículo de número 8, na Sagrada Escritura diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós precisamos parar e pensar nisso aqui. Poxa, se eu conheço verdadeiramente a Deus, eu consigo amar o outro. Eu consigo realmente amar o outro. Então a primeira coisa que acontece quando você conhece a Deus é você conhecer o amor. Experimentar o amor de Deus e ser transbordante desse amor. Veja só que aqui há um ciclo, né? Veja, aqui tem um ciclo muito bonito aqui. Você pensa assim, ó, Deus, eu e o próximo. Primeiro mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Veja que aqui, ó, tem algo aqui trinitário, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eu e o outro. Ou seja, aquele que não ama o seu irmão não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o que é que eu quero te dizer aqui? Você precisa entender isso. Se você realmente conhece a Deus, experimentou Deus na sua vida, você entende isso. Que o amor, ele é um ciclo, veja só. Veja, é Deus, eu e o outro. Deus, eu e o outro. Deus, eu e o outro. Entendendo isso, mergulhando nisso, você passa a ter um forte desejo de que a sua experiência com Deus transborde para a vida do outro. Né? Seja derramada na vida do outro. Então Deus primeiro age em mim, para depois agir através de mim. Então Deus age em você, para depois agir através de você. Segundo texto bíblico, veja só. Lucas 6, versículo 38. Esse daqui é muito belo, preste atenção. Lucas 6, 38. Dai e vos será dado. Será derramada no vosso regaço uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante. Pois com a medida com que medirdes, sereis medidos. Aí vem aquela frase que a gente lembra logo de São Francisco de Assis, né? É dando que se recebe. Como é importante eu entender isso. É dando que se recebe. Eu estou nesse amor verdadeiro. Ó, Deus, eu e o outro. Deus, eu e o outro. Quando eu estou dentro dessa realidade tão intensa e rica, eu estou amando de verdade. Né? Eu recebo o amor de Deus e transbordo o amor de Deus. Terceiro texto, João capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu vos amei. E como é que Deus nos ama? Se entregando por nós. Se abrindo por nós. Ali, por amor. Se entregando. O sacrifício.
a entrega total. E aqui nós somos chamados a enxergar esta realidade e vivenciar isso no nosso dia a dia. Com quem? Com o outro. Com a pessoa que está necessitada. E também quando eu estiver necessitado, eu saber enxergar no outro o instrumento de Deus. Então eu vou procurar pessoas que estão aí no caminho de Deus, que têm aí vida de fato espiritual, né? Eu tenho que procurar pessoas de entendimento. Então, meus irmãos, a primeira coisa que eu queria mencionar era isso. Agora nós vamos para as características que são extremamente importantes de serem entendidas. Nós vamos mencionar aqui primeiro o servo no aconselhamento e depois nós vamos falar do necessitado de aconselhamento. Então vamos aqui primeiro nos servos, né? Prestem atenção, vocês que já servem e vocês que têm o desejo de servir. Primeira coisa a mencionar é que o servo ele precisa estar em comunhão com Deus. Porque talvez, veja, no decorrer da formação lá vem aquele povo fiscal, né? Diz assim, irmão, tu esqueceu de mencionar isso. Se eu menciono a comunhão com Deus, eu estou aqui já encaixando tudo dentro dessa realidade. Para que eu preciso? Como é que eu tenho comunhão com Deus? Né? Eu estando vivo espiritualmente, eu com confissão em dias, né? Eu comungando, eu intercedendo pelas pessoas e etc e tal. Então, antes de você dizer que faltou isso, faltou aquilo, já menciono logo aqui a questão de estar em comunhão com Deus. Primeira coisa que o servo precisa entender, que existem alguns serviços que eu posso servir se eu não tiver em comunhão com Deus. Ajeitar as cadeiras, limpar uma louça, de uma missão e etc e tal. Mas existem serviços que eu preciso ter consciência que eu necessito estar em comunhão com Deus. E o aconselhamento é um dos. Né? Que você precisa estar comungando. Você precisa estar em comunhão com Deus. Então a primeira coisa é isso. É eu estar em comunhão com Deus para que eu possa trazer as pessoas para esta comunhão. Como é que eu vou trazer alguém para a comunhão com Deus se eu não estiver em comunhão? Então eu preciso estar em comunhão com Deus. Eu preciso estar com a minha vida espiritual de fato viva, né? De fato em movimento, viva de verdade, né? Então entenda primeiro isso. Você precisa estar em comunhão com Deus. Não tente servir no aconselhamento e rezar nas pessoas sem você estar em comunhão, porque isso é perigoso. É capaz de você corromper e ainda piorar mais ainda a vida daquele alguém. Então veja a responsabilidade que você tem. Mantenha a sua comunhão com Deus e conduza as pessoas para esta comunhão, né? Então é necessário estar em comunhão e encaminhar as pessoas para isso. E o que é que eu preciso para estar em comunhão? Eu preciso me arrepender dos meus pecados, estar vigiando, orando. Eu preciso ter me confessado, estar realmente comungando, estar em comunhão com Deus. Eu preciso estar ligado e não desligado. Então, servos, esteja em comunhão com Deus. Esteja levando a sério a sua vida espiritual, né? E conduza pessoas a isso, você dando o seu testemunho. Você precisa dar testemunho. Mateus 10, do versículo 32 ao 33, vai dizer o quê? Né? Perdão. Aquele que der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Porém, aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, eu preciso estar em comunhão com Deus, dando testemunho, para que eu possa bem aconselhar as pessoas, rezar nas pessoas. Beleza? Segunda coisa, vida de oração realmente viva. Sem oração, os efeitos não são de fato transformadores. Ou seja, quem serve no aconselhamento, seja lá qual for o serviço, precisa estar rezando todos os dias, gente.
Como é que eu vou fortalecer alguém se eu não estou com vida de oração? Eu preciso estar em oração todos os dias. Porque é justamente a minha vida de oração que vai me manter ligado em Deus. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Sede sóbrios, não diz a palavra? Porque o inimigo anda ao nosso redor em busca de uma presa para devorar. Então eu preciso estar em oração. Eu preciso estar em oração, combatendo as armadilhas de Satanás. Intercedendo pelos irmãos. Me fortalecendo para fortalecer. É assim que funciona. Então eu preciso entender isso. Como é que está a minha vida de oração? Está horrível? Está morta? Como é que eu vou aconselhar alguém então? Como é que eu vou ter a sabedoria concedida pelo Espírito Santo para aconselhar alguém? Sem oração não existe frutos, gente. Sem oração não existe frutos. Não existe. Por mais que a pessoa seja inteligente e saiba de 1000 frases de santos, se ela não estiver rezando, ela não vai dar frutos verdadeiros. Terceira coisa, é necessário estudo, conhecimento da palavra de Deus, da doutrina da Santa Igreja, para jamais dar o remédio misturado com veneno espiritual. Então tem muita gente aí querendo aconselhar os outros, que o cara que quer aconselhar nem lê Bíblia. Não lê os livros que é para ler, livros dos santos, diversos livros. Vou recomendar aqui um exemplo, Escola da Perfeição Cristã, tá aqui, eu tenho aqui em mãos, olha só. Catecismo da Igreja, Bíblia Sagrada, tá aqui o catecismo aqui comigo, ó. Como é que a pessoa quer aconselhar outras pessoas se não lê Bíblia, se não estuda? Então, falei da vida de oração e agora estou falando do estudo. É preciso buscar conhecimento. Também você não precisa ser assim um teólogo, né, um filósofo. Não. Mas pelo menos você ter o conhecimento ou a força de buscar o conhecimento. É necessário que eu estude, que eu tenha maturidade espiritual. E que eu busque sempre estar estudando para aprender mais. Aí eu vou lá, anoto uma coisa, anoto outra. No dia que eu for aconselhar alguém, olha só o que é que esse santo aqui diz. Olha só o que é que esse texto bíblico aqui diz. Olha só o que é que o catecismo da igreja diz. Olha o que é que diz no Diário de Santa Faustina, no livro Escola da Perfeição Cristã. Ou seja, eu tenho conteúdo para passar. Então eu preciso disso. Eu preciso ter conhecimento. Não é o conhecimento pleno que nós somos limitados, não somos deuses, né? No entendimento, não sou aqui o Deus em que sentido que eu estou falando. Eu não sou o Deus Todo-Poderoso que conhece todas as coisas. Mas eu estudo, eu rezo, eu leio, armazeno informações para quando eu precisar utilizar. Opa, amigão, vem cá, tem um texto bíblico que fala isso. Tem uma frase de um santo que fala isso. Ou eu contar uma experiência. Foi para a missa e o padre falou uma frase, ó, que se encaixa na realidade daquela pessoa que procura, né? Então isso é muito importante. É necessário ter conhecimento. Ah, Daniel, não gosto de estudar. Uma vez eu numa pregação disse, quem aqui não gosta de estudar, levanta a mão. Aí teve umas pessoas que levantaram. Aí eu disse, quem dessas pessoas que levantou a mão, que não gosta de ler, perguntei assim, quem não gosta de ler, levanta a mão, levantar. Aí, dos que levantaram a mão, disse, quem de vocês tem um WhatsApp e fica com a mão levantada? Todos ficaram. Disse, como é que você diz que não gosta de ler e tem um WhatsApp? Na verdade, é você não estar priorizando as leituras mais importantes. Sagrada Escritura, Catecismo, Livro dos Santos, tantas opções que nós temos católicas, bons estudiosos aí, homens de Deus que passam um conteúdo maravilhoso. Então eu preciso estar estudando, eu preciso me aprofundar no conhecimento. Amém? Outra coisa, é necessário ter paciência de ouvir e atender até mesmo os mais desprezados. Aconselhamento exige detalhes para que, de fato, o diagnóstico realmente exista com precisão. Ou seja, tem muita gente que quer aconselhar os outros, mas não tem paciência de ouvir a pessoa.
Eu sei que tem situações que às vezes o nosso corpo fica ali agoniado, porque a pessoa estica tanto, dá tantos detalhes desnecessários, né? Não vai direto ao ponto, tal, mas mesmo assim, quem serve no aconselhamento precisa entender que você precisa ter paciência para ouvir. Por quê? Porque é justamente nesta paciência que você vai ter acesso aos detalhes da situação. Então, não se trata aqui apenas de saber sintomas, mas causa. Eu preciso saber a causa do problema, a causa da necessidade de conselho aqui. Então tem muita gente que a pessoa começa a conversar, inclusive isso serve também para os sacerdotes. Se tiver algum padre me assistindo. Padre, pelo amor de Deus, quando alguém for se confessar, não fique apressando essa pessoa, não. Deixa contar os detalhes dos pecados. Tem muito padre que é apressado, ligeiro, quer despachar assim, deixa, vai lá e pronto. Não é assim. Precisa dos detalhes para que a confissão de fato aconteça, para que um aconselhamento, você leigo, escute a pessoa, aconselhe. Mas aconselhe não de qualquer jeito, tenha paciência. Às vezes aparece aquela pessoa que todo mundo tem como meio tantã, né, com os parafusos frouxos, aí ele procura para aconselhamento, aí a sua paciência é quase zero para a pessoa. Meu irmão, minha irmã, tenha compaixão do outro, né? Pelo amor de Deus. Então, uma das características que não pode faltar é necessário ter paciência de ouvir. Conte. E não é ouvir de qualquer jeito, porque tem gente que escuta só assim, ó. Aí olha pro lado, pega no celular. Não. Vou te dar uma dica, você que quer aconselhar bem, quando uma pessoa tiver te procurar para aconselhar, primeiro você faz uma oração inicial, depois diga, meu irmão, a pessoa tá ali conversando, cara, eu tô sentindo uma dor nas minhas costas, é mesmo? Você diz, é mesmo? Faz quanto tempo? Veja, a pessoa que tá ali procurando já vai ver que você tá interessado, que você quer os detalhes, que você realmente quer se dedicar ali para ajudar. É mesmo? Faz quanto tempo? Você já foi no médico? Já contou isso para alguém? Sim, vamos lá, continue. A pessoa vai, pá. Então demonstre interesse. Demonstre querer saber de fato o que está acontecendo. Vai fazendo umas perguntas potencializando a partilha do irmão. Assim você vai ajudar muito mais, né? Então é importante esse detalhe. Outra coisa, é muito importante você ter devoção à Virgem Maria. Por quê? Porque ela é a mãe de misericórdia. Então, um devoto da Virgem Maria vai ser aquele alguém que quer acolher, que quer ajudar, que quer interceder. Então a devoção à Nossa Senhora não pode faltar. É necessário ter dedicação de tentar dar continuidade ao aconselhamento. Então, se for possível, aquela pessoa que te procurou para se aconselhar, faz o seguinte, né? Pega o contato daquela pessoa, envia mensagens de Deus para ela, tenta visitar a casa dela, tenta dar continuidade ao aconselhamento, ao acompanhamento daquela pessoa, né? Como é importante isso e como é necessário, gente, tem muitas pessoas que se sentem rejeitadas, acabadas, aí procura alguém no aconselhamento ali, pronto, já passou e tudo, aí pronto, né? Aí depois a pessoa volta para a mesma solidão. Mas se ela procurar alguém e essa pessoa, né, dar continuidade, não foi só uma conversa naquele dia, eu vou tentar ajudar mais essa pessoa, lógico, se for possível. Vou tentar chegar junto lá, ir na casa dela, enviar uma mensagem, né? Ficar ali dando assistência, perguntando se a pessoa está bem. A pessoa já vai, ó, nossa, foi muito acolhida, essa pessoa está se dedicando para mim ser de Deus. A pessoa se abre mais e assim acontece a conversão da pessoa. Então insista em dar continuidade ao aconselhamento, enviar mensagens, chamar para a Santa Missa, chamar para o seu grupo de oração. Como é importante, eu vou incluir essa pessoa, né, aqui no meio, onde está o povo de Deus. Eu vou puxar essa pessoa para a igreja.
Amém? Outra coisa importante, você é servo, né? Ainda estamos no servo aqui. É necessário você guardar segredo. Não pode uma pessoa te procurar para se aconselhar contigo e você chegar para alguém que você ama, que você confia e dizer, ó, vou te contar aqui uma coisa, fulano me contou no aconselhamento isso, isso, isso. Não pode isso acontecer. Se a pessoa está te procurando, ela já vai confiando em você. Então jamais, jamais alguém que serve no aconselhamento pode soltar o que conversou com alguém. Seja lá o que for. Tem que ser como um voto de obediência. Eu não posso falar. Segredo é segredo. Você até pode falar para alguém, mas esse alguém é Deus. Fale em oração para Deus. Senhor, fulano me contou isso, tá aqui, tá, sem interceder. Agora, vou contar para minha esposa, vou contar para meu irmão, vou contar para a pessoa X ou Y. Não pode contar. Não pode. Então, guarde segredo, tá bom? Vamos lá. Nunca se aproveitar da fragilidade de quem lhe procura. Infelizmente, existe demais isso. A mulher carente procura o pregador para se aconselhar, o cara vai dar brecha, dá em cima da mulher. Faz a pessoa cair no pecado. E a mulher ali, carente, tudo se entrega. Quando não é isso, envolvendo dinheiro. A pessoa vai lá, procura ou alguém, cara, vai lá e tenta sugar dinheiro da pessoa. Ou seja, tem muita gente que aconselha os outros para se aproveitar da ocasião. Se aproveitar da fraqueza do outro. A pessoa está ali no momento frágil, aí o cara que está aconselhando, falso profeta, malandro, psicopata que gosta de entrar na mente da pessoa, se aproveita da fraqueza do outro para poder lucrar, para poder ter uma relação sexual e por aí vai. Cuidado com isso, tá? Vamos lá. Jamais ser moralista demais, de forma exagerada ali. O moralista, né? O ignorante. A pessoa já vai conversar com você numa fragilidade, numa coisa. Aí o cara que está aconselhando, você vai pro inferno. Toma vergonha na sua cara. Não sei o que, não sei o que. Vai com uma brutalidade demais. Cuidado com isso. Tem gente que defende isso. A gente tem que ser bruto, meio. Entenda uma coisa. Você falar a verdade firme não quer dizer que você tem que massacrar o outro, não. Tem muita gente que está aí aconselhando os outros, massacrando. O cara, pior é a situação da pessoa. Então, cuidado, não seja moralista. Não seja alguém que aconselhe os outros, né, massacrando, pisoteando, tá? Última coisa que eu quero mencionar aqui é ter cuidado para não colocar a culpa de tudo em macumba. Acontece demais, demais. A pessoa procura alguém de Deus para poder se aconselhar, chega lá, o cara diz logo que é macumba. Isso foi o demônio. É possessão diabólica. Foi porque botaram um trabalho de macumbitu. Porque levaram teu nome para Umbanda. Costuraram a boca do sapo com teu nome dentro e por aí vai. Existe macumba? Sim. Existe maldição? Sim. Mas a gente não pode ficar sempre colocando a culpa em diabo, sempre colocando a culpa em macumba e isso e aquilo outro. Cuidado com isso, você que serve. Tome muito cuidado com essa história de botar tudo na conta do diabo. Foi o cão. Foi macumba. Foi bruxaria. Pelo amor de Deus, tenha cuidado, analise a coisa. Tenha realmente discernimento antes de falar algo tão forte assim, né? Então essas foram as características do servo. E deixa eu mencionar aqui algumas frases importantes. Santa Faustina disse no diário no número 245 assim, Jesus, toda alma que me confiastes, procurarei ajudar com a oração e o sacrifício, para que a vossa graça possa agir nela. Olha o que é que ela diz. Jesus, toda alma que me confiastes. Veja que Deus vai confiar a você muitas missões, viu? Muitas almas aí. Procurarei ajudar com a oração e o sacrifício. A oração, eu vou interceder pela pessoa, mas também vou me sacrificar também. Como é esse sacrifício? Né? É o da assistência.
é o acompanhar, é o ter paciência de ouvir, é o ajudar, é o ir buscar em casa para ir para um grupo, tudo isso. Santa Faustina já dizia isso, né? Para que a vossa graça possa agir nessa pessoa, né? Olha que lindo. Na Patrística, no Didaquê, na página 356 da edição que li, diz assim: todo profeta que ensina a verdade, mas não pratica o que ensina, é um falso profeta. Então, pelo amor de Deus, não seja um falso profeta. Busque praticar o que você ensina. Busque viver sua fé, dar testemunho. Santa Faustina escreveu no diário número 243: eu me aniquilarei em benefício das almas. Olha o que é que ela diz. Me aniquilarei em benefício das almas. Eu vou dar minha vida, eu quero gastar minha vida pela salvação das almas. Isso é muito belo. E, gente, mesmo que seja para uma pessoa, poucas pessoas, a gente fica triste. Ah, minha missão é pequenininha. Não interessa o tamanho da sua missão, ali aos olhos humanos. Mas entenda, se uma alma for para o céu, já valeu. Então, o valor de uma alma, né? Vamos lá. Agora eu quero falar sobre o necessitado de aconselhamento. Que eu falei as características, né? Que alguém que serve no aconselhamento precisa ter, né? Agora nós vamos falar um pouquinho aí de quem precisa do aconselhamento em si. Enfim, quem é essa pessoa que precisa? Ora, o que reconhece que realmente precisa de ajuda. Se a pessoa está te procurando é porque ela está precisando de ajuda. Ela não vai te procurar de qualquer jeito. Bobagem, vou aqui só para... Não, se ela está procurando, é porque ela está precisando de ajuda. Tenha certeza disso. Então você vai se deparar com pessoas frágeis, com pessoas em situações altamente complicadas, que às vezes você não vai saber nem o que falar, mas você vai dizer assim: olha, eu vou rezar por você, eu não sei o que te dizer no momento, mas eu vou rezar por você, vou interceder por você. Aí você reza naquele momento, quando é com um dia ou dois. E aí, como é que você está? De preferência no outro dia. E aí, como é que você está? Você está bem? Estou rezando por você. Estou colocando você e sua família em oração. Veja, o interesse, né? Em fazer o bem àquela pessoa. Então, a característica de quem procura um aconselhamento uma das características é porque precisa de ajuda. Se a pessoa não está ali por bobagem, ela está ali porque precisa, né? Agora, é preciso tomar consciência que também precisa se esforçar. Essa pessoa que busca aconselhamento, ela tem que ter a consciência, e o cara que vai aconselhar, a pessoa que vai aconselhar, vai dizer: olha, você precisa se esforçar. Não é só buscar um aconselhamento, você também precisa ter atitudes para que de fato sua vida mude. Então, uma das características que não pode faltar em quem te procura é essa: eu preciso me esforçar. E se essa pessoa não tem essa consciência, você que vai aconselhar precisa conscientizá-la disso. Terceira coisa, muitos não sabem explicar com detalhes, pois existem situações difíceis de serem ditas, né? Vai ter muita gente que vai lhe procurar e vai dizer assim: eu tô com angústia muito grande, eu não sei explicar, não sei o quê. Aí você vai fazer como que uma entrevista, né? Como é que tá a sua família? Como é que está a sua vida financeira, amorosa e tal, vida de oração e tal. Você vai fazendo entrevista para ajudar aquela pessoa a partilhar, né? Então, muitos não vão saber explicar. Aí você vai rezar, vai fazer algumas perguntas. Se a pessoa não quiser responder, vai só pela oração. Vai pela oração, tá bom? Muitos possuem uma incompreensão da presença de Deus em sua vida. Perdão por eu bocejar, que está de madrugada, gente. E vocês sabem, eu não tenho um horário certo de dormir devido à missão. Então compreendam, tá? Muitos possuem uma incompreensão da presença de Deus em sua vida e se sentem sozinhos constantemente, interiormente principalmente. Olha só. Que é isso aqui? Muitos não conseguem compreender a presença de Deus na vida deles. Poxa, eu estou passando por isso, onde é que está Deus nisso?
que Deus não me ajuda? Por que disso? Por que aquilo? Ou seja, então aí há muitas vezes de rebeldia contra Deus. De achar que Deus está sendo ruim porque a pessoa está passando por aquilo. Aí quem aconselha tem que ter maturidade para explicar. Olha, Deus permite o mal, ele permitir não é que ele seja a causa, né? Ele permite o mal para tirar dele um bem maior. Aí você começa a dar aquele aconselhamento. Então muitos vão ter esse problema aí, né? De não conseguir falar. Aí se você está nessa situação de não conseguir falar, tente rezar e pedir a Deus a graça de conseguir. E responda as perguntas que quem vai te aconselhar vai te fazer. Não esconda nada, é muito importante você entender isso, tá? Muitos são contaminados por opiniões distorcidas. Vai também muita gente que procura aconselhamento, vão estar contaminados pelo quê? Pela heresias. A pessoa está ali cheia de dúvidas. Será que eu estou na igreja católica de verdade? Eu não consigo amar Nossa Senhora e não sei o quê. Então vai ter muita gente contaminada por opiniões distorcidas. Muita gente vem com pensamento ateu, cheio de questionamento louco, né? Então, a gente precisa estar preparado para receber esse tipo de pessoas, né? Alguém que precisa abrir o coração sem medo. Essa pessoa tem que ser alguém que abre o coração sem medo, ou seja, quem aconselha deve impulsionar a pessoa a contar tudo. Depois que ela contar tudo, a gente dá um direcionamento espiritual, né? A gente vai dar um propósito de oração, convites para que aquela pessoa vá para o grupo e receba a graça da cura, né? E receba a graça da cura. Então, para finalizar, eu vou citar 2 ensinamentos aqui muito importantes. Santa Faustina disse no número 244, a minha confiança no seu coração misericordioso não tem limites. Continuamente estou unida a ele. Então, aquela pessoa que aconselha e aquela pessoa que busca o aconselhamento precisam estar nesse firme fundamento que é Jesus Cristo. Nesta firmeza, nesta rocha inabalável, eu confio na misericórdia de Deus. Amém? No livro Imitação de Cristo, na página 131 da edição que li, tem escrito: enchei meu coração de vossa graça, vós que não quereis vazia nenhuma de vossas obras. Então, tanto quem aconselha, como quem está sendo aconselhado, precisam ter esse desejo de estarem cheios de Deus. Porque Deus não quer nenhuma de suas obras vazias. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, que Deus abençoe. Vamos rezar esta Ave Maria e peço a você sempre reze pela minha missão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, meus irmãos, para reforçar aqui, eu peço a você que, se possível, né, reze aí por nós. Você que pode ajudar a gente financeiramente, tá aqui nos comentários fixos e na descrição desse vídeo os links dos grupos para você entrar para receber as formações e o Pix para ajudar a nossa missão. Obrigado por tudo, até a próxima e compartilha.